Olá novamente, essa é a nossa última aula de Timóteo e agora vamos mergulhar um pouco em detalhes do texto. Vamos começar então com a saudação. Veja como Paulo começa essa carta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Veja o contraste com 1 Timóteo e veja a forma como ele chama Timóteo no segundo versículo. Ele diz: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja o ar de esperança que Paulo começa essa carta, promessa da vida que está em Cristo Jesus. E Paulo chama ele de amado filho, o contraste com 1 Timóteo, ele chama ele de verdadeiro filho na fé. São palavras de carinho a Timóteo, que deveria estar preocupado com a situação de Paulo, provavelmente. No 1,7, a gente vê Paulo dizendo assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Essa covardia aí significa, em grego, deilia, e significa timidez ou covardia, né, diante da perseguição, poderia ser. E moderação ali seria autocontrole, seria autodisciplina. Então, Paulo ele já começa desafiando o irmão Timóteo, para que ele não fosse tímido diante da perseguição, não fosse covarde diante das dificuldades, como aqueles que abandonaram ele. E olha que bonito o que ele segue a dizer, né? Ele diz do 8 ao 10, ele diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. E ele segue contando ali, e essa passagem é um resumo poderoso do Evangelho. Veja a forma como ele traz o poder de Deus, traz a questão da salvação, da vocação e o poder de Cristo para salvar. E ele chega no 10 e ele usa essa expressão aparecimento de nosso Cristo, de nosso Salvador, Cristo Jesus. Lembra que eu já falei para você que Salvador significa Soter? Eu já falei isso na aula de Tito, de 1 Timóteo, e aqui também, junto com essa palavra aparecimento, ela significa, em grego, ela é escrita e dita epifaneia, e essa palavra ela era usada para o aparecimento de um Deus, de uma estrela, de um imperador. Você deve lembrar do conto do Evangelho em que aparece uma estrela quando Cristo nasce e os magos do Oriente vêm porque eles viram essa estrela, e isso de fato é o que se acreditava comumente. E quando Paulo ele usa essa palavra, ele está falando de um rei, da realeza de Cristo, da divindade de Cristo Jesus. Essa palavra, Paulo ele usa poucas vezes, ela aparece em 2 Tessalonicenses 2,8, 1 Timóteo 6,14, 2 Timóteo 1,10, 4,1, 8 e também Tito 2,13. Nessa cena em que Jesus aparece, né, a estrela da divindade aparece e ele vence a morte. No 12 ele diz assim: por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o bom depósito até aquele dia. O que seria esse bom depósito? Alguns atribuem isso a ser a vida de Paulo mesmo, que ele é poderoso para guardar a vida dele.
Ou seria o Evangelho ficando dessa forma: estou certo de que Ele é poderoso para guardar até aquele dia o que me tem sido confiado, ou seja, o Evangelho que foi confiado a Ele. Algumas interpretações possíveis aí para essa passagem. Em seguida, no 2:2, ele diz: o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Essa palavra aí, homens, ela é antropos, não é homem no sentido próprio, ela é homens no sentido de humanidade, pessoas. Então ele está falando de uma forma geral aí, ok? No 2:11 a 13, temos uma passagem um pouco, talvez você tenha tido alguma dificuldade de interpretar. Ela diz assim: fiel é esta palavra, se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Aí você pode se perguntar: como assim? Se o negarmos, Ele nos negará, mas se formos infiéis, Ele permanece fiel. Qual que é a diferença entre negar e ser infiel? Primeiro, é interessante você ver que esse texto está em prosa, né? Então, possivelmente, esse seria um trecho de algum hino na época, pode ser, ou uma doxologia, mas vamos analisar verso por verso. No 11, ele diz que nós já morremos com Ele e também viveremos com Ele. E vivemos com Ele, né? Porque nós morremos com Ele. Então esse é um lembrete da vida em face da morte. Lembre do contexto. No 12, a gente tem um chamado à perseverança. E no 13, a gente tem um lembrete à fidelidade de Deus. Então, nesse contexto, negar a Cristo implica em algo pior do que ser infiel. Você consegue interpretar isso vendo o que Paulo responde através da primeira atitude, certo? Então, negá-lo aqui implicaria numa apostasia final, em contraste com um lapso temporário de confiança em Cristo, ou uma recaída, ou você pecar e se arrepender. Seria essa a diferença. Você é infiel quando você peca contra Cristo, mas logo se arrepende. Mas você nega Ele quando você abandona de vez a sua fé. Em seguida, Paulo ele começa a falar das falsas doutrinas, dos falsos mestres, novamente, como a gente viu em 1 Timóteo. E ele coloca Timóteo como um exemplo e ele exorta ele novamente com as mesmas exortações parecidas de 1 Timóteo, para ele evitar discussões e tal. E no 2:18, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que Emineu e Fileto, eles se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Então, o que seria isso? Bem, é possível que os gnósticos, lembra deles? Eles acreditavam que a ressurreição ela viria apenas para aqueles que chegassem ao conhecimento verdadeiro de Deus. Então pode ser que esse Emineu e Fileto, eles tinham essa filosofia herege gnosticista e eles estavam pregando isso dentro da igreja, afirmando que já aconteceu e que só teriam acesso a essa ressurreição aqueles mais graduados, conforme a gente viu aquela questão de classificação, de degraus, para você chegar nos níveis lá do gnosticismo. E no 2:19 a gente lê assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Nesse trecho, ele às vezes pode soar um pouco difícil de você entender, né? Mas a gente vê duas coisas. A gente vê a questão da soberania divina, preservando aqueles que lhe pertencem. E a gente vê, na segunda parte, a responsabilidade humana, perseverando.
Então, enquanto alguns apostataram, Paulo ele encontra segurança no fato de que Deus sabe quem são os dele, ao mesmo tempo em que os que afirmam ser dele, eles devem demonstrar isso conforme eles se apartam da justiça. É o paradoxo da fé, não que as nossas boas obras nos salvam, nos garantem salvação, mas elas demonstram que nós de fato somos de Cristo. No 3, de 1 a 9, ele começa falando nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, e ele lista uma série de coisas ali. Novamente, como eu já disse em 1 Timóteo, esses últimos dias não são os dias de hoje, os dias dos tempos modernos, pós-modernos que vivemos hoje. São os tempos após a ida, a assunção de Cristo. E então esses últimos dias foram inaugurados em Atos 2, de 16 a 21, com a vinda do Espírito Santo. Então esses dias já começaram, nessa época já de Paulo, como a gente vê, é evidente pelo contexto histórico, e isso é confirmado no 5, ele diz, foge também destes. Então ele não está falando das pessoas lá no futuro, que elas vão ser más, vão ser irreverentes, implacáveis, inimigos do bem. Não, ele está falando do presente ali. Timóteo já nos foi avisado que nos últimos dias que nós estamos vivendo já, essas pessoas apareceriam. Então foge dessas pessoas, fica longe da influência, da má influência dessas pessoas. No 3.8 ele cita Janes e Jambres, como eu já falei no método histórico. Se você tiver a curiosidade de saber de onde vem esse nome, esses nomes que são atribuídos aos magos do Egito, de Êxodo 9:11, pode ler lá o texto, vem do apócrifo chamado Targum de Jonatas, do século 6 a.C. E Paulo, não sei se teve acesso direto a esse conto apócrifo, ou a cultura judaica já lhe fazia saber esses nomes, e ele usa isso para que as pessoas pudessem identificar claramente de quem ele estava falando. E isso de últimos tempos, Paulo repete no 4.3. Ele diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ele não está falando dos dias de hoje, ele está falando dos dias em que ele escreveu essa carta. A gente vê isso novamente no 5. Ele diz, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Veja o encorajamento, a exortação que Paulo dá diante das grandes dificuldades que Timóteo tinha à frente dele. No 4.6, eu já li esse versículo, Paulo ele cita essa palavra libação, e ela significa ser derramado como oferta de bebida, como aspersão de sacrifício pelo Evangelho. Paulo ele usa uma figura de linguagem ali. No 4.17, ele diz assim, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O que seria essa boca do leão? Na Bíblia, no Antigo Testamento, a boca do leão, a gente vê que ela é usada como figura de linguagem para perigo iminente. A gente vê isso em Salmo 22:12 é um exemplo. A gente vê a história do profeta Daniel, Daniel 6. Em Hebreus, a gente vê Hebreus 11:33, que usa essa figura de linguagem. Mas do que propriamente Paulo está dizendo aqui? Ao que ele está se referindo? Pode ser, uma opção seria a sua primeira prisão, como já vimos antes. Pode ter um significado literal, que ele não foi consumido por leões, ele foi jogado numa cova como Daniel e os leões não o consumiram. E pode ser que Paulo ele esteja se referindo ao fato de ele não ter sido executado após o seu julgamento, no versículo, como a gente vê no versículo 16, que ele está falando da primeira defesa dele. Bem, basicamente é isso que eu tenho para você de 2 Timóteo. Eu espero que você de fato sinta as emoções que Paulo está querendo expressar nessas letras.
e que Timóteo também, com certeza, foi muito tocado por essa carta, dentro daquele contexto difícil, dentro da prisão do seu discipulador, do seu líder, daquele que era referência após 15 anos de ministério. Então, pense na situação e no contexto que essas letras foram escritas. Não foi um contexto fácil, mas veja a beleza e a alegria com que Paulo ele fala com o seu discípulo, encoraja-o e ele também te encoraja a permanecer firme na fé, apesar das grandes tribulações que muitas vezes nós passamos. Deus abençoe.